Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por essa tão rica oportunidade de estar mais uma vez com os irmãos, para poder exaltar e bendizer a Deus. É um privilégio estarmos vivos e com a nossa fé voltada para a palavra de Deus neste momento tão especial, ao qual nós acabamos de fazer, que é bendizer, exaltar e magnificar o nome de Jesus, que é para todos sempre digno de louvor e honra. Queridos irmãos, eu gostaria que você ficasse em pé um minuto, porque nós estamos diante de uma oportunidade muito rica, onde nós vamos expor a palavra de Deus, e é Deus quem conhece o coração da igreja, é Deus quem conhece cada um de nós, e há uma necessidade muito grande da gente demonstrar para Ele que a voz dEle possa falar profundamente no nosso coração. Eu preciso muito da inspiração do Espírito Santo de Deus para poder ser um canal de bênção para a sua vida, para a minha vida, porque essa palavra aqui ela é viva e eficaz. Amém? Ajude eu na oração, por favor. Fala com Deus, soberano Deus e eterno Pai, no nome de Jesus. Mais uma vez, ó Deus querido, eu estou diante dessa tribuna como servo do Senhor, nosso Deus, o nosso Pai Celestial, para poder repartir, compartilhar a sua poderosa palavra. Que o Espírito Santo, Senhor, não me deixe só nesse altar. Possa usar a minha vida como canal de bênção para falar com o teu povo, esse povo que Jesus verteu o seu sangue ali na cruz do Calvário, Senhor, esse crente que tem desejo de ouvir a sua voz mais uma vez, ele já adorou o teu nome, mas agora o seu coração está preparado para ouvir a poderosa e infalível palavra do Senhor nosso Deus, que nada e ninguém, Senhor, venha tirar a nossa atenção, que nenhuma ave de rapina, mas que o nosso coração esteja com sede de justiça da sua poderosa palavra. Deus poderoso, seja exaltado mais uma vez neste lugar. Nós precisamos, necessitamos ouvir a sua voz. Nos ajude e fala conosco em o nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Queridos irmãos, a Bíblia diz no Evangelho de Mateus capítulo 4, pode tomar assento por favor, está escrito assim: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não adianta nós estarmos fartos de pão, se faltar palavra na minha vida e na sua vida, certamente a gente vai perecer. Mas se nós temos palavra de Deus na nossa vida, nós temos que nos alegrar, como disse o profeta Jeremias, no capítulo 15, no verso 16, quando ele falou: achadas suas palavras, logo as comi, elas me foram gozo e alegria ao coração. Por isso eu te chamo, ó Senhor Deus dos exércitos. Esse ambiente é o ambiente onde a nossa fé é trabalhada. Esse ambiente é onde Deus fala profundamente no nosso coração. E nós temos a certeza que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Se tiver um coração sedento, se tiver uma mente aberta, o Espírito Santo vai falar. Porque essa palavra, ela transforma, ela limpa, ela santifica. E ela traz metanoia, mudança na minha e na sua vida. Isso é tão extraordinário que o que fez você estar aqui hoje foi a palavra de Deus. O que me trouxe aqui hoje foi a palavra de Deus. Um dia eu e você estava caído nos nossos delitos e pecados, mas a Bíblia diz que Ele nos transportou das trevas para a maravilhosa luz. Isso só foi possível pela palavra de Deus, que entrou no meu e no teu coração e mudou a nossa vida. É por isso que a gente fica tranquilo no ambiente onde a Bíblia está aberta, porque essa palavra aqui, ela fala e ela vai no âmago da nossa alma. Eu convido a todos, por gentileza, abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo de número 7. Graças a Deus, Jesus é bom, maravilhoso, Rei, merecedor de todo respeito nosso, reverência. Ele é maravilhoso. Lucas capítulo 7, a partir do verso 1, meus irmãos, a narrativa bíblica diz assim: ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. O servo de um certo centurião, a quem esse muito estimava, estava doente à beira da morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou uns líderes religiosos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Chegando eles a Jesus,
rogaram-lhe muito, dizendo: é justo que ele faça isso, porque ama muito a nossa nação. Ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Verso de número 6. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou o centurião uns amigos para lhe dizer: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entre em minha casa, por isso não me achei digno de ir ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Verso 8. Pois também sou um homem de autoridade, e tenho soldados sobre o meu comando, e digo a este: vai, e ele vai, e digo a outro: vem, e ele vem. Ao meu servo digo: faz isto, e ele o faz. Verso 9, preste atenção. Ouvindo Jesus isso, se maravilhou dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé como esta. Quando voltaram para casa, os que foram enviados acharam curado o servo daquele centurião. Queridos irmãos, esse texto, embora nós conhecemos e muitas vezes Deus falou no nosso coração, mas é a palavra de Deus. E se ela está aqui é para produzir edificação, transformação na nossa vida, independente se é um texto que nós já nos alimentamos em outra parte, mas ela continua sendo palavra de Deus, e ela tem a capacidade de edificar, de falar a nossa vida novamente mais uma vez. Eu gostaria que você repetisse assim comigo: aprendendo a reconhecer a autoridade. De novo, aprendendo a reconhecer a autoridade. Preste atenção, por gentileza. Veja que o texto vem dizer para nós: ao concluir todas essas palavras perante o povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Interessante que todas as vezes que nós olhamos para o ministério de Jesus, que é um ministério incomparável, todas as vezes que nós vemos o seu exemplo de amor, de dedicação, ele não perde tempo, ele não perde oportunidade. Em todo momento Jesus está ensinando, está trabalhando, está realizando a vontade do seu Pai. Você percebe que qualquer ambiente que ele está presente, ele está trazendo orientação, ele está trazendo um conhecimento para aquele povo que está dando atenção à sua palavra. E o texto vem dizer para nós aqui que ele entrou em Cafarnaum, e a Bíblia diz assim, ó: e o servo de um certo centurião, a quem este muito estimava, estava doente à beira da morte. Um homem da alta patente, que tinha sobre a sua liderança aproximadamente 100 soldados. Ele tinha uma posição financeira elevada e tinha alguns empregados, alguns servos, e a Bíblia vem dizer para nós aqui, queridos irmãos, que ele estimava muito esse teu servo, que estava com uma enfermidade perigosa, uma enfermidade que estava correndo risco à sua própria vida. Mas a gente percebe aqui algumas características que não pode faltar na minha e na sua vida, e a primeira eu vou destacar: a gente precisa ter um grau de elevação para o ser humano. A gente precisa amar a imagem e semelhança de Deus, porque ele tinha aqui como alto valor demais a mão de obra desse teu servo. E o texto vem dizer: o servo de um certo centurião, este muito estimava, estava doente à beira da morte. A gente percebe que, embora ele desfrutava de uma posição elevada, um homem com uma patente romana muito respeitada, 100 homens às suas ordens, ele tinha funcionários, mas ele tratava com estima, ele amava essa pessoa que prestava para ele algum tipo de serviço, e veio a ser cometido de uma enfermidade perigosa, que correu risco de vida. E a gente percebe que a atitude dele, em primeiro lugar, é demonstrar amor, compaixão, uma elevada estimação. E aqui eu quero que você aprenda isso na sua vida e na minha vida. Nós só vamos marcar a vida de pessoas quando eu e você demonstrar o amor que Deus demonstrou para mim e para você. Quando eu e você tiver amor para poder exalar, para demonstrar, para levantar, ajudar as pessoas, em especial que está no nosso contexto de vida, aí sim a gente vai marcar a vida de alguém. Quem está me ouvindo aqui, diga amém.
porque ainda é assim o maior cartão postal da igreja, daquele que nasceu da água do Espírito, irmãos, ainda é o amor. Quando a gente consegue amar, quando a gente consegue perdoar, quando a gente consegue demonstrar um pouquinho de valor para aquele ser humano, porque aqui você percebe que há uma inversão, um é patrão, o outro é colaborador, mas há um respeito, há uma preocupação, há um interesse de ajudar, e o texto continua dizendo para mim e para você, quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, alguém muito audacioso, aqueles crentes, talvez não prega aqui, mas prega no trabalho, prega no contexto social da sua vida, e quando ele tem oportunidade, ele fala de Jesus, independente se é uma autoridade elevada ou não, mas é um ser humano, e o ser humano que está lá fora, também precisa ouvir a boa notícia, também precisa ouvir falar de Jesus, e o texto vem falar para mim e para você, que alguém falou do poder, falou da capacidade, da autoridade que Jesus tinha, sobre toda e qualquer tipo de enfermidade. Então esse centurião, ao saber disso, ele reconhece a autoridade. Quando ele tem conhecimento que Jesus cura, que Jesus liberta, e ele tem uma elevada estimação para o seu colaborador, ele vai nas autoridades constituídas, ele vai nos anciãos, ele vai nas autoridades religiosas daquele tempo e busca ajuda. Aqui eu quero que você aprenda algo na minha e na sua vida. Nós não podemos quebrar os paradigmas que Deus já estabeleceu. Deus estabeleceu princípios e nós não podemos quebrar. Se Ele estabeleceu a autoridade, nós temos que ser submisso, porque a Bíblia diz em Romanos capítulo 13 que toda a autoridade ela é constituída por Deus. E eu sei que tem autoridade que nós não concordamos, e é verdade disso. Eu também não concordo com muitas autoridades pelo meu caráter, pelos meus princípios, mas se está estabelecida, eu como um cristão tenho que dar exemplo e respeitar, porque eu sou da luz, a palavra está no meu coração, e eu não posso contrariar um princípio estabelecido por Deus. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. O centurião é um homem de autoridade, mas ele não procura qualquer pessoa, ele vai diante das autoridades religiosas. E como o texto vem dizer para nós, que ele era um homem que tinha um poder financeiro elevado, de alta autoridade, ele também tinha dinheiro e ele tinha uma liberalidade no seu coração. Por quê? Os anciãos, ao procurar a Jesus, falou: olha, esse é digno da sua atenção, porque até mesmo nos ajudou a construir uma sinagoga. Então a gente está aprendendo aqui, irmão, com alguém que tem autoridade, que algumas coisas tem que estar na nossa vida. Primeiro, ele considera o próximo, ele tem amor e ele também tem liberalidade. Ele era de Roma, ele não tinha nada a ver com sinagoga, mas de alguma maneira aquela sinagoga precisava de uma reforma, de alguma coisa a ser feito lá, e o texto vem dizer que ele ajudou. Ele tinha liberalidade. Quem está me ouvindo aqui? Características que tem que estar em mim e em você. Se nós reconhecemos a autoridade da igreja, se nós reconhecemos as autoridades que Deus colocou na terra, em especial eclesiasticamente, precisamos ter essa evidência na nossa vida. Está escrito assim, presta atenção: quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou quem? Os líderes religiosos dos judeus, pedindo que viesse curar o seu servo. Mais uma vez aqui, ele tinha autoridade, mas ele sabia se reportar a outra autoridade. Quantas pessoas estão sendo reprovadas por Deus, pela sociedade, porque não aprendeu a respeitar as autoridades constituídas, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, na escola, em todo o ambiente que você interage, existe uma autoridade lá. Não adianta eu e você querer correr disso. Todo lugar existe uma autoridade constituída. Agora nós precisamos nos colocar no nosso lugar e aprender a respeitar as autoridades como servo de Deus, para que Deus assim aprove a nossa conduta. Quem está me ouvindo aqui, diga amém. Eu estou pregando o que está na Bíblia. Ele era centurião, mas ele foi aos líderes, e os líderes tomaram a sua causa. Quando eles perceberam que aquele homem tinha humildade de buscar pelo servo, presta atenção, irmãos, ele tem uma atitude muito bonita. Não era ele que estava enfermo, mas era um dos seus colaboradores, e mesmo assim ele se colocou na disposição de ajudar. Ele mesmo foi procurar as autoridades religiosas do seu tempo, pedindo ajuda. Isso também chamou a atenção
coração daqueles líderes, porque ele viu um interesse muito bonito. É muito bonito quando você vê crente na igreja querendo ajudar, querendo levantar quem caiu, socorrer, levantar, ajudar, contribuir para alguma coisa. É tão bonito, mas difícil encontrar pessoas que estão no interesse. Não, eu vim buscar para ajudar o irmão, para ajudar a família do irmão, estão com dificuldade. O que eu posso fazer? O que nós podemos fazer para ajudar o Zé, o João, a pessoa que precisa de um atendimento? E aqui a gente vê que isso tem que acontecer também na nossa vida. Você tem procurado ajudar alguém que precisa? Porque aqui a doença era perigosa. Ele estava à beira da morte. E esse homem dá esse exemplo. Eu fico aqui aprendendo com ele. Senhor, nós que somos a igreja, nós que conhecemos a sua palavra, que está escrito que nós temos que amar o próximo como a nós mesmos. Quantas vezes a gente tem o mesmo comportamento daquele sacerdote, daquele levita que descia de Jerusalém e viu aquele homem à beira do caminho, espancado, roubado, morrendo à míngua, passa de lado e não estende a mão. E aquelas pessoas representavam a igreja. O sacerdote era a segunda maior autoridade da igreja, o levita era o seu auxiliar, mas não tinha amor, não tinha elevada estimação pelo ser humano. E nós não podemos esquecer que as pessoas que estão aí fora também é imagem e semelhança de Deus, tem que ter a nossa atenção. Precisamos demonstrar o amor, senão a nossa religião é vã e falsa. Agora, quando você ama, você não suporta passar em frente do indivíduo que precisa de ajuda. Esse centurião, embora era seu colaborador, ele poderia fazer como muitos faz, passa no RH, dá os seus direitos, contrata outro. É assim que infelizmente acontece em muitos contextos. Se a pessoa não tem mais saúde, não serve. Mas aqui o texto está falando que ele foi buscar ajuda. Ele amava aquela pessoa, ele tinha uma estima muito grande. Isso nos ensina como igreja. Precisamos desenvolver mais o amor. Quando alguém não corresponder a alguma coisa, não descarta não. Quando alguém não corresponder à expectativa, meu filho, investe mais um pouquinho do seu amor. Talvez Deus está te dando a oportunidade de você colocar para fora o que tanto você fala, o que tanto você ouve, de colocar na prática da sua vida. Quem está me ouvindo, diga amém. Percebe, meus irmãos, que a mensagem é essa para nós hoje. A igreja que não tiver consideração, a igreja que não tiver capacidade de buscar para ajudar alguém, que igreja que é essa? Que tipo de cristão é eu e você? Eu não me esqueço dos braços, das mãos que um dia foram me buscar no mundo, marcaram a minha vida. Como eu acabando de dizer, quem marcou a vida daquele homem que desceu de Jerusalém? Os dois da igreja não virou nada. O sacerdote, o levita, mas quando ele foi recuperado pelo aquele bom samaritano, que investiu nele, largou ele na hospedaria, e depois ele volta em si. Olha só a gratidão que ele tem no coração. Eu estou de pé, porque aquele resolveu parar. Eu estou vivo, porque aquele resolveu interromper o seu percurso, sem me conhecer, desceu da sua cavalgadura, passou azeite em mim, ele investiu tempo em mim, ele demonstrou que me amava mesmo sem conhecer a minha vida. Deus está falando com pessoas aqui, irmãos, e comigo em especial. Porque que às vezes a gente está vendo um déficit muito grande na hora do batismo, na hora de ver as pessoas chegarem na igreja, e eu estou dentro desse contexto, porque nas vezes nós estamos só com palavras, e não temos mais atitude no que diz respeito a ajudar quem está morrendo. Aqui era uma enfermidade física, mas ao nosso redor tem pessoas morrendo nos seus delitos e pecados. Eles estão indo para o inferno. Muita gente ao nosso redor, no contexto da família, no contexto que a gente interage no trabalho, a gente está rindo para eles, e eles estão presos ao pecado, e nós não temos feito nada na maioria das vezes. Mas o centurião buscou ajuda, ele buscou ajuda, e nós precisamos buscar em Deus uma palavra. Aqui não, filha, deu um aleluia aqui. Buscar em Deus uma palavra para poder trazer esperança às pessoas que estão ao nosso redor. E eu vou aqui aprendendo com esse centurião, a maneira dele tratar. Eu falo, Senhor, me faz mais educado. Quantas vezes eu falta educação para mim, falta amor para mim, Senhor, as pessoas precisam, eu deixo para o outro fazer, o outro faz, deixa que alguém aí da igreja vai fazer, mas a oportunidade é dada para mim e para você. Nós precisamos exercitar o amor. O que Paulo ensinou para nós, irmãos? Em 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a línguas dos anjos
e não tivesse amor, nada disso valeria. E ele continua dizendo, não vou acertar tudo, ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, a minha riqueza para dividir para os pobres, e não tivesse amor, nada disso valeria. O que eu mais aprendo aqui com o centurião é ele reconhecer a autoridade e ele amar uma pessoa que, dentro do seu contexto de autoridade, não significava muito para ele, poderia contratar outro, mas ele demonstrou amor, ele demonstrou compaixão, e é isso que a igreja precisa, é isso que o Alessandro precisa, demonstrar mais amor, demonstrar mais compaixão. E o texto continua dizendo para nós aqui, irmãos, preste atenção, o verso de número 5. Porque ama a nossa nação e assim mesmo ajudou, olha lá, verso 5. Porque ama a nossa nação, ele mesmo construiu uma sinagoga, ele tinha uma história. Esse homem tinha uma história de ajudar, de construir algo, para naquele lugar pregar a palavra de Deus, irmãos. Não é porque eu estou construindo uma igreja não, mas eu vou aproveitar a oportunidade. Igreja, ninguém é dono de igreja não. Nem o senhor Jorge Murim é dono daqui, nem o Alessandro lá. A igreja é de Jesus. Nós vamos passar, aí entrará outro pastor. Se Jesus não voltar, a nossa geração vai embora. Mas isso aqui é a porta do céu. As almas, pessoas que um dia adentrarem aqui a aceitar Jesus, valeu a pena o investimento, o dízimo, a oferta, a dedicação de cada pessoa. Já parou para pensar isso? As igrejas que já foram construídas pelos homens que partiram para a eternidade, e até hoje está tendo salvação lá, e até hoje está tendo vida sendo transformada naquele lugar. Então quando eu olho aqui, veja só as características deste homem. Ele ama o próximo, ele ajuda a construção da sinagoga, ele tem algo que não pode faltar no crente. O crente tem que amar a igreja, irmãos. A igreja é a porta do céu. Se a igreja estivesse fechada, para mim e para você, onde nós estaríamos? Se a igreja tivesse fechada, quando eu e você chegou, cansado, oprimido, sobrecarregado, nos nossos delitos e pecados, mas lá, aonde você se converteu, alguém ofereceu Jesus para você, você aceitou Jesus, o seu nome está escrito no livro da vida, e hoje você goza de esperança de salvação, porque a igreja estava aberta. Esse centurião aqui contribuiu para que aquela sinagoga estivesse aberta, nem que fosse todo sábado, para ler a Torá, mas estava lá, ele contribuiu, então ele tinha amor pelas coisas de Deus. Verso de número 6. Então Jesus foi com ele. Uma história dessa, aonde tiver liberalidade e amor, Jesus se interessa em ir, embora ele não despreza ninguém, mas contribui muito. Quando a história foi contada, ó, esse centurião aí, mestre, ele é diferente, ele ama o colaborador dele, ele está preocupado com a enfermidade do colaborador, mas não é só isso não. Ele nos ajuda, ele considera a nossa nação. Sabe aquela sinagoga lá que está pintadinha, bonitinha, arrumada? Ele contribuiu, foi ele que ajudou. Quando Jesus escuta isso, o reverendo pastor Teixeira, ele já interessa na hora. Porque essas coisas chamam a atenção de Deus. Quem está me ouvindo aqui? Porque, irmão, está cheio de crente que só fica assim com a mão aqui, ó. Me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero. Mas na oportunidade de você honrar a Deus, você não honra. Na oportunidade de honrar a igreja que você serve, com algum tipo de contribuição especial, o seu dízimo, a sua oferta, alguma igreja que é comprometida de fato com a palavra, aí você percebe todo mundo com uma avareza terrível, que acaba se tornando um idólatra e não ajuda ninguém. Você acha que essas atitudes vão atrair a presença de Jesus, irmão? Quando Jesus ficou sabendo que esse homem amava o próximo, considerava os judeus e ajudou a construir uma sinagoga, veja aí o que o texto fala, não sou eu. Verso 6. Então Jesus foi com eles. Ao chegar perto da casa, enviou-lhe o centurião alguns amigos, para lhe dizer, Senhor, não te incomode, pois não sou digno que entre em minha casa. Irmãos, eu não sei quem pregou para o centurião, mas a mensagem foi tão boa, que ele reconheceu o seu estado de miséria e pecador que ele era, que ele não se sentia merecedor de nem encontrar com Jesus, de nem receber Jesus na sua casa. Alguém muito bem instruído na palavra pregou para ele, ó, você pode ser rico, você pode ter uma posição elevada, sem homens à sua disposição, mas você é pecador. Você precisa da expiação de Jesus no seu pecado, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e parece que ele entendia isso. Ele não se orgulhou. Imagine os senhores nos dias de hoje, alguém com uma posição dessa, eu ajudo a igreja,
eu sou fulano. Ele poderia até exigir a presença de Jesus lá pela sua posição. Mas esse homem aqui reconhece o seu estado de pecador. Isso é uma humildade tão linda para a nossa vida, irmão. Porque aqui no nosso meio, nós não podemos se achar melhor que ninguém. Sabe por quê? Na maioria das vezes, quando a gente se considera melhor que o nosso irmão, a gente está vendo um cisco no olho dele e tem uma trave atravessada no nosso. Mas quando você tem esse comportamento, não, mestre, eu sei que eu sou pecador, eu não sou merecedor. Esse é o sentimento que mais agrada a Deus. Quando você reconhece que se não for a graça dele na sua vida, os seus méritos, os meus méritos, a nossa justiça é como trapo de imundícia. Agora veja o ensinamento que esse homem está dando para mim e para você aqui. Ele fez tudo isso em prol do próximo, da nação dos judeus, pela sinagoga, e ele não se considerava digno de receber Jesus na sua casa. Oh, irmãos, é dessa maneira que tem que ser o nosso comportamento. Quando eu chego na igreja e coloco o meu joelho no chão, Senhor, eu sei que não era para mim estar aqui, porque o pecado também me alcançou. Assim como Adão caiu, eu caí junto, mas a tua graça, Senhor, me alcançou. E eu estou aqui, não é porque eu sou melhor que ninguém, não. Mas eu amo, Senhor, a sua palavra me ajuda a permanecer na tua presença. É esse o sentimento. Se for um sentimento errado, isso não é bom para mim e para você. Vou continuar lendo, meus irmãos, olha o verso 7. Lindo isso aqui. Por isso não me achei digno de ter contigo. Diz, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Aqui, meus irmãos, eu aprendi. Falei, Senhor, por que será que quantas pessoas estão dentro da igreja e não é mudado? Quantas pessoas que eu conheço, que você conhece, que não é mudado, eles não deixam a palavra entrar, eles não deixam a palavra transformar, eles não deixam a palavra fazer uma metanoia na sua vida. Agora este homem aqui, irmãos, ele falou, não, só basta uma palavra e o meu servo ficará curado. Irmãos, é a maior fé do Novo Testamento. O que Deus quer ver da sua igreja é eu e você acreditar nessa palavra aqui, irmãos. Se não acreditar na palavra de Deus, não tem milagre, não tem restauração, não tem mudança, porque senão vai colocar em contradição a Bíblia. Está lá em Hebreus capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele exista, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Esse centurião buscou e teve a resposta de Deus dentro da sua casa, porque ele ousou acreditar na palavra de Deus. Eu vou perguntar ousadamente, quem aqui ainda acredita na palavra de Deus? Eu vou perguntar de novo, essa igreja aqui ainda acredita no poder da palavra de Deus? Se eu e você acreditar no poder da palavra de Deus, a Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus ainda vai encontrar fé aqui dentro e vai fazer o que eu e você não pode fazer, porque o centurião falou, só basta uma palavra. E Deus sabe aonde está a fé. Quando Deus encontra a fé, alguma coisa acontece. Percebe que o texto vai dizer que Jesus chama a atenção de toda a multidão. E ele vai reconhecer, pastor Júlio, a maior fé do Novo Testamento. Ele vai dizer, nem Israel, nem nos meus conterrâneos, eu encontrei fé como esta. Essa fé aqui é tão poderosa que o milagre aconteceu à distância. O ambiente que ele estava interagindo até a sua casa era longe, mas aconteceu à distância. O que Deus espera de mim e de você é que nós não duvidemos da sua palavra, que nós pedimos ajuda. Se porventura faltar fé, não é pecado. Lembra do pai do menino epilético que se decepcionou com os apóstolos? Desde a infância o demônio queria matar no fogo e na água, mas o pai não abria mão do filho em hipótese alguma. E aí depois dele se decepcionar com os apóstolos, ele se depara com Jesus, conta a mesma história, e aí ele fala para Jesus, Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Tem hora que falta fé, irmão, a gente tem que pedir ajuda. É na oração, Deus me ajuda, essa demanda, essa causa, esse filho, esse esposo, essa enfermidade. Mas eu peço, Senhor, me ajude, remova da minha vida a incredulidade, porque essa fé aqui até hoje mexe comigo, a do centurião. Uma palavra só, e lá em casa o problema já é resolvido. Uma palavra só, e a situação foi mudada lá. Eu preciso só de uma palavra.
O que Deus quer ver no nosso tempo é os crentes, Senhor, só uma palavra a respeito da minha casa, uma palavra sobre a minha família, uma palavra sobre a enfermidade que está no meu corpo. Eu preciso de uma. E se você tiver fé, a Bíblia diz, e não sou eu, se tiver fé do tamanho da grão de um mostarda, o que a Bíblia fala? Girar a este monte, transporta para o outro lado. Ela está trazendo que uma metáfora da capacidade e do poder que a fé tem. E agora eu fico aqui pensando, meu Deus, ele não vivia dentro da igreja como eu, ele não pregava como eu, talvez não orava como eu, mas tem uma fé dessa aqui. Tem hora que eu fico com vergonha, irmão, tanto que eu escuto pregação e a Bíblia diz em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir da palavra. Eu vou voltar para minha casa mais crente hoje. Eu tenho essa obrigação de voltar mais crente para minha casa, porque é mais uma mensagem. É mais um sermão, é mais uma possibilidade de ter mais fé. Só que aqui eu fico aprendendo que esse homem uma palavra só. E para algumas pessoas não adianta a pregação mais, né? Tem gente que você prega, ora e não funciona. Prega e não funciona. O que está acontecendo? A palavra é a mesma, irmão. É o coração que não crê mais. Agora, se a gente crê, a gente vai ver o poder, a glória de Deus se manifestar na minha e na tua vida. Porque percebe, esse homem agora tem um reconhecimento da sua fé. Uma fé que nem Israel, Jesus, durante todo o seu ministério, ele não encontrou alguém com essa fé, mas ele reconhece a autoridade de Jesus. É onde eu vou pregar alguns minutos aqui ainda, segura aí. Percebe, verso 8, aqui minhas pernas tremeu, porque eu encontro algumas pessoas que respeitam tanta gente, mas não respeita Jesus. Você já viu isso? Tem gente que tem medo de todo mundo, mas não respeita Jesus. Olha só, verso 8, pois também sou homem de autoridade, e digo ao soldado sobre o meu comando, vai e ele vai, e ao outro vem e ele vem, ao meu servo digo faça isso e ele o faz. O que ele falou? Eu sei, eu conheço a autoridade, eu sou de Roma, eu entendo de hierarquia, eu sei que quando a palavra é de alguém que está em cima, o que está embaixo tem que obedecer, e eu reconheço Jesus, a autoridade que está sobre a sua vida. Eu reconheço Jesus, que você venceu o pecado. Eu reconheço Jesus, que todo o principado está debaixo dos seus pés, porque talvez ele sabia daquele texto, eu não sei, mas talvez ele sabia. Mateus capítulo 28, verso 19. Naquele dia que você acabou de ler aqui, na ressurreição de Jesus, depois que ele aparece para essas mulheres, ele aparece aos seus discípulos e diz: é-me dado todo o poder no céu e na terra, e de fazer discípulo de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Ele reconhecia que diante do nome de Jesus, tudo tem que se dobrar. Diante do nome de Jesus, nenhuma enfermidade possa resistir. Quando ele reconheceu isso, irmão, o milagre foi instantâneo, automático. O que falta para o Alessandro, e para os senhores também, eu não tenho dúvida, é a gente acreditar da mesma forma, que Jesus tem poder sobre qualquer enfermidade, que Jesus tem poder sobre qualquer situação, e o nome dele é tão poderoso que os demônios temem. Algumas experiências que eu tive de expulsar demônio, eu percebi que eu sofria muito quando eu falava de mim um pouquinho. Diabo, eu me converti, Jesus fez a obra, o diabo não queria saber. Mas quando eu falava Satanás, muitas vezes dentro da minha própria casa, estava lembrando isso hoje, diabo, no nome de Jesus, aquele que venceu você na cruz do Calvário, aquele que derramou o sangue dele como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e você não tem capacidade de resistir o nome dele nesse lugar. Eu percebia, meus irmãos, que o ambiente era carregado de autoridade e poder, e não tinha nada a ver comigo, era só com o nome de Jesus. E aqueles demônios brabo, muitas vezes era da minha própria mãe, que era repelido daquela casa, e muitas vezes de madrugada, por causa do nome de Jesus, por causa da autoridade que Jesus tem. Quando a igreja, quando o crente reconhece a autoridade de Jesus sobre a vida dele, ele é livre. Nada mais vai prender eu e você, quando nós estamos debaixo do senhorio de Jesus, e ele passa a ser o Senhor da nossa vida. Nada mais vai poder te prender, porque ele mesmo falou isso: conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Nós estamos aprendendo com o centurião, ele reconhece. Irmãos, quando reconhece Jesus na sua vida, Ele vai mudar seu jeito, vai mudar a sua maneira de viver, o seu caráter vai sofrer uma metanoia, a sua vida vai ser transformada. É tão gostoso quando Jesus manda na nossa vida, o mundo nos odeia. As pessoas não nos compreendem, não entendem, porque a gente não quer mais aquela vida de trevas, de pecado. Quantas pessoas que hoje me vê pregar aqui em vários outros lugares e perguntam como isso é possível? Isso é possível porque eu reconheço a autoridade de Jesus. E Jesus tem poder de buscar o homem no mais profundo lamaçal do pecado. Você sabe qual que é o maior milagre que eu vejo na Bíblia registrada? Está lá no Salmo 40. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E o que Ele fez? Tirou-me de um charco horrível de lodo e firmou os meus pés sobre a rocha e colocou um novo cântico na minha boca. Quando você reconhece Jesus, que Ele tem autoridade, eu não quero saber o lamaçal que você está, Ele te tira você de lá. Aí depois você só vai testemunhar as grandezas, o poder, a magnitude desse nome. Eu não esperava ser um pastor, eu não esperava o que Deus fez na minha vida, mas depois que eu percebi que eu reconheci quem é Jesus de fato na minha vida, Ele pegou nas minhas mãos e falou: agora você vai ver o que eu vou fazer com você. O meu nome vai ser glorificado na tua vida. O meu nome vai ser exaltado na tua vida. Você tem coragem? Você tem coragem de honrar o meu nome? Então o meu nome vai ser exaltado na sua vida. Se você reconhece o poder que há no meu nome, então você vai falar do meu nome, as pessoas vão se converter, a sua família vai ser alcançada e o meu nome vai ser glorificado através da sua vida. O que Deus espera de mim e de você é isso, irmãos. Amor, estimar mais as pessoas. Eu não quero perder mais ninguém. Eu sei que a qualquer momento o arrebatamento da igreja vai chegar. E a coisa mais triste que é ser um crente de mãos vazias. Eu falo com Deus, me ajuda, Senhor, porque eu fui alcançado. Eu estava perdido, longe, mas alguém me amou e hoje eu estou aqui. Eu tenho uma família linda, Deus me deu uma esposa, 3 filhos maravilhosos, uma igreja abençoada para pregar a palavra de Deus com alegria. E eu falo: Senhor, a pessoa investiu em mim, acreditou que esse Jesus podia mudar a minha vida. Então agora, ajuda eu a acreditar da mesma maneira. Chega cada cidadão lá, com vários currículos, eu vejo, enfim. Pode vir que o Jesus, o carpinteiro aqui, ele sabe trabalhar com madeira ruim, cheia de nó, ele transforma, ele faz vaso novo, porque ele tem poder. O que Deus quer ver é o pecador reconhecer a autoridade que Jesus tem. Quem está me ouvindo? Vamos repetir comigo assim, aprendendo a respeitar a autoridade. Quer prosperar na sua casa? Respeita pai e mãe, é o primeiro mandamento com promessa. Tem muito filho de crente rebelde que morre também na precoce. Acaba morrendo na violência deste mundo, porque desobedece pai e mãe, não tem ouvido para ouvir mais o pai e a mãe, é rebelde. Conhece a palavra de Deus, já está quebrando o princípio dentro da sua própria casa. Às vezes no ambiente de trabalho, na escola, dentro da igreja nem se fala. Dentro da igreja, irmãos, pastor é a autoridade de Deus. Deus levantou pastor, Ele fez uma promessa, lá no Antigo Testamento, Jeremias 13:15, eis que vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentarão o meu povo com conhecimento e inteligência. Às vezes a gente pode até, eu tenho certeza que alguém não vai muito com o meu jeito, mas me respeita. Tudo bem se você não gostar do meu jeito, mas vai falar com quem me chamou. Conversa com ele. Ele chamou o Pedrão lá, que qualquer coisinha ele metia espada no pescoço, pegava na orelha. Mas ele metia no pescoço e as pessoas tinham que respeitar, porque foi Jesus que chamou. Então eu quero que vocês entendam isso. Vão voltar para casa respeitando mais as autoridades constituídas, demonstrar mais respeito ao nosso irmão e ajudar mais as pessoas, estimular a nossa fé, acreditar de novo na palavra de Deus, irmãos. Eu fico lendo esses textos aqui, eu quero isso para a minha vida. Todo dia, Senhor, eu estou aqui, se está faltando fé, me ajuda. É tão gostoso viver o sobrenatural de Deus. Eu digo para os irmãos, eu sou um pastor não muito jovem, mas também não muito velho. E estão vivendo uma construção muito maravilhosa, quem acompanha as minhas redes sociais, e é tudo milagre.
cada final de semana tem um milagre. Até católico, Deus bateu palma na minha casa para me ajudar com cimento. Eu falei, tem crente que fala que ajuda, mas não ajuda. Mas o senhor está mandando católico aqui na minha porta. E com todo respeito aos católicos, batendo palma lá, falando, olha, eu vi o vidinho seu lá, eu estou com uns par de sacos de cimento na minha casa, a minha obra parou, e eu quero que você vá lá comigo na minha casa pegar, irmão. Eu falei, já estou indo. Catei o meu carro, fui junto com ele, aí eu fui pensando, o que Deus está fazendo. E Deus falou que ia fazer isso, ia levantar os pequenos, ia levantar pessoas. Eu estou vivendo um milagre cada final de semana. Quem acompanha aquela construção lá, levanta a mão aí. É a fé, meus irmãos. É a fé que move a montanha. Deus vai agir em cada um de nós se a gente demonstrar a nossa fé e confiança na sua palavra. Eu quero que Deus abençoe tua vida. Eu quero que você volte para sua casa acreditando mais na Bíblia Sagrada, para ela poder atuar na tua vida, para ela mudar a sua visão, para ela trazer esperança no teu coração, transformar a sua vida. Se essa palavra entrar, ela transforma o casamento, ela transforma a sua vida, e você vai passar a viver cada dia, como a Bíblia diz, de fé em fé, glória em glória. Fé em fé, glória em glória. É o que tem para nós. Porque a incredulidade é pecado. Está escrito que tudo que não provém da fé é pecado. Então, meus irmãos, vamos fazer tudo pela fé, crendo, obedecendo, reconhecendo a autoridade. Eu quero que Deus te abençoe, que você possa refletir sobre as autoridades que estão diante de você. Não sei o seu comportamento. Eu, como disse, irmãos, não concordo com muitas autoridades, por causa dos princípios que nós temos como cristão. Mas se for empossada, se for reconhecida, eu não posso mais ficar tendo comportamento de rebelde. Eu tenho que agora orar, como a Bíblia diz que eu tenho que orar pelas autoridades constituídas. É o meu dever como cristão, cuidar da minha casa, do meu ministério e ser luz do mundo e sal da terra. Quem está me ouvindo? Você sabe a coisa mais poderosa que o crente carrega? Esse versículo aqui ele é terrível. Eu fico com medo dele, Senhor, me ajuda. Abra os seus ouvidos. Mateus 5,16. Que a vossa luz resplandeça diante dos homens, para que veja as vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não é a igreja não, fazer a igreja dar glória a Deus, tem muita gente treinada. Tem gente treinada que faz a igreja dar glória a Deus. Agora, quando a sua luz brilha lá nos homens, os homens que a Bíblia está dizendo é o mundo, eles vão glorificar o vosso Pai que está no céu. Isso só é possível quando a gente reconhece a autoridade. Que Deus abençoe os irmãos e obrigado por me ouvir alguns minutos. Glória a Deus. Vamos orar, meus irmãos, é me dada essa honra para fazer essa oração. E eu quero fazer essa oração baseada no que eu preguei aqui. A Bíblia diz assim, queridos, Salmo 107, verso 20. Enviou a sua palavra e nos sarou e nos livrou de toda destruição. Eu quero crer pela palavra de Deus. Se tiver alguém com enfermidade no seu corpo aqui hoje, diante da autoridade que há no nome de Jesus, essa palavra que estimulou a nossa fé. Esse centurião, ele é um ser humano como eu e você. E ele acreditou no poder da palavra. E eu quero orar. Eu quero que venha aqui na frente quem tiver com enfermidade. Quem carrega no seu corpo uma enfermidade, vem aqui no nome de Jesus. A palavra de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida hoje, aqui no nome de Jesus. Esse é o Deus que nós servimos, Ele vai curar, Ele vai entrar com providência, onde você crê comigo nessa oração aqui agora, em nome de Jesus. Se tiver mais alguém, eu vou esperar você vir. Eu vou esperar você vir, porque a Bíblia fala assim, meus irmãos, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, Ele está no nosso meio. Eu não tenho dúvida que Jesus está no nosso meio, senão não ousaria falar dele. Você só precisa continuar crendo nesse Deus maravilhoso, Ele vai curar. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, a sua poderosa palavra foi verbalizada nessa noite.
em especial de um homem que ficou enfermo, mas o seu Senhor buscou ajuda, e à distância o milagre aconteceu, porque ele acreditou na sua palavra. Nós queremos remover desse lugar todo medo, toda incredulidade. Nós somos a igreja, nós somos o seu povo, nós sabemos o poder que era o teu nome, e agora nós repreendemos todo tipo de enfermidade, Senhor, toda a anormalidade que está nesse corpo, eu repreendo como ministro do Evangelho, e essa enfermidade bata em retirada, e os teus filhos em glorificar o teu nome, e os teus filhos em exaltar o teu nome nesse lugar. Enfermidade sai, dor sai, e o nome de Jesus seja glorificado. Oh Deus poderoso, realiza isso para a glória do teu santo nome. A sua palavra diz que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Alcança, meu Deus, a necessidade dessa família, alcança a necessidade desse irmão e dessa irmã. Se for, meu Deus, a questão de salvação, cura, libertação, oh Jesus querido, seja exaltado nesse lar, seja exaltado nessa família, glorifica o teu nome, Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos e crendo que esse Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Bendito seja o teu nome, não só hoje, mas para todos sempre. Quem crê, diga amém. Mais uma vez, quem crê, diga amém. Deus seja louvado.